queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a morte de João Batista e o texto está no Evangelho de Marcos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 6, a partir do versículo 14. Também abra sua mente, o seu coração, para receber mais uma porção das Sagradas Escrituras. Deixa eu ver aqui, acho que nós estamos com alguma dificuldade aqui na transmissão. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora sim, agora está tudo certo, tudo normal. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e vamos ler aqui o versículo 14, que diz assim, aqui nessa história nós vamos ver o triste fim do maior de todos os profetas a quem Jesus nomeou, né? O maior de todos os profetas, daqueles nascidos de mulher, ninguém foi semelhante a João Batista, já cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Então, é realmente algo maravilhoso. Mas vamos ler no início aqui os versículos 14 a 16, que fala sobre uma certa confusão entre Jesus e João Batista a partir de Herodes e aqueles que cercavam Herodes, os chamados de herodianos, que estão ouvindo sobre os sinais, os milagres, as maravilhas, a pregação de Jesus Cristo, e esse pessoal da corte, né, isolado, distante do povo, não estava entendendo o que era exatamente aquilo. Então, diz assim o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, o nome de Jesus. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Uau, temos aqui, né, como não poderia ser diferente, a morte de uma grande personalidade bíblica, como foi, né, João o Batista. Tem aí várias controvérsias e várias questões que se levantaram na sua época. Mas antes de expormos o texto bíblico e aplicá-lo às nossas vidas, vamos orar. Pai, rogamos a tua bênção e a tua direção sobre a exposição da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos edifica por meio das verdades, ó Deus, que encontramos nas Sagradas Escrituras, e nos ajuda a aplicar nas nossas vidas, ó Deus, aquilo que é bom, que edifica, que traz para a gente direção, sabedoria e discernimento. É o que eu te peço e rogo assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Herodes está ouvindo sobre o ministério empolgante de Jesus e ele fica preocupado, pois é, a sua consciência está pesada. Ele, como nós vamos ver, é o culpado aí pela morte de forma prematura, podemos dizer assim, desse grande profeta que foi João Batista. E quando olhamos aqui para o texto, a gente vai ter algumas surpresas aqui, porque fala de Herodes, né? E esse aqui é Herodes Antipas, um dos 4 filhos de Herodes, a quem foi chamado de tetrarca, porque foi dividido em 4 partes ali, o reino de Israel, com os 4 filhos de Herodes. E todos eles tinham um nome de Herodes, né? Herodes Filipe, Herodes Tetrarca e assim por diante. Não é o mesmo Herodes lá do início do nascimento do Senhor Jesus, não. Então, Herodes quis perpetuar ali o seu nome através da sua descendência, e todos eles, então, desses 4 filhos, tinham o nome composto ali, começando com o nome do rei Herodes, né? O Herodes chamado de O Grande, para diferenciar os seus 4 filhos, que também
levavam o seu nome. Então, a primeira informação aqui no texto que a gente precisa dar é essa. Mas ele está na dúvida aqui, né? Quando a gente olha para Herodes, ele está na dúvida, ou na verdade com a consciência pesada, como eu disse, por ter autorizado a morte de Jesus. Então ele está querendo saber, esse aí é quem realmente? E aí o pessoal respondeu, deram aqui as suas opiniões. Uns disseram, olha, esse é um dos profetas, ou parecido como um profeta. Outros, mais precisos, assim, disseram, olha, esse é Elias, né? Aquele profeta que viria anunciar a chegada do Messias. E Herodes, não. Esse aí, para fazer essas coisas, para falar desse jeito, só pode ser João, que ressuscitou dentre os mortos e agora veio para me perturbar. Esse é o contexto aqui dessa passagem bíblica. Consciência pesada não deixa as pessoas dormirem e também, mesmo elas acordadas, elas se assustam, porque, como diz a Bíblia, um pecado, né, segue outro pecado, um abismo leva a outro abismo, e é o que está acontecendo aqui com Herodes. Olha só a fala dele aqui no versículo 16, em que ele diz, porém, ouvindo isso, disse, este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos, e a gente poderia acrescentar, né, no pensamento de Herodes, e veio para me perturbar, e veio para jogar no meu rosto, na minha face, o meu pecado, os meus pecados. Então, o que é interessante aqui também é identificar que essa confusão de personagens no texto é devido a justamente a incompreensão e a busca em compreender aquilo que estava escrito. Por isso Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, essa confusão aqui, a gente olhando para o texto, a gente vai dizer claramente, não é João nem Elias, é o Senhor Jesus. É aquele a quem João falou que ele não era digno de desatar as suas sandálias. Então, João cumpriu o seu papel anunciando a chegada do Messias. Mas talvez você se pergunte, por que essa citação de Elias? Porque a profecia lá em Malaquias diz isso, que alguém viria no poder e no espírito de Elias anunciando o Messias, como a gente vê lá em Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse texto, então, é respondido lá em Mateus, capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, referindo-se ao próprio João Batista, né? O João não é uma reencarnação de Elias, porque Elias nem morreu. Elias foi levado ao céu vivo, então não tem ali nenhum tipo de fundamento para esse pensamento dentro de alguns segmentos religiosos. Mas esse João veio, como disse o Senhor Jesus, olha, se quereis dar crédito, é esse que iria anunciar a minha chegada, e o fez de forma maravilhosa, e agora o seu testemunho fala por si mesmo depois de morto, né? Que é o caso aqui. Bem, aí a gente vê por que essa questão de Herodes com João Batista, porque nos versículos 17 e 18, nós temos a condenação de Herodes por João Batista. A gente lê o seguinte no texto bíblico: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Agora aqui temos, né, a Herodias, que nós já vimos anteriormente aqui no Evangelho de Marcos, por que João tinha feito isso. Por que Herodes tinha feito isso com João? Porque ele, como profeta de Deus, apontava os erros daquele que estava governando o povo de Deus na posição de rei de Israel. E era o caso aqui desse, né, Herodes Antipas, um dos 4 filhos governantes ali da Judéia, da parte do rei Herodes o Grande. E, claro, segundo a lei mosaica, essa situação não podia
acontecer uma transgressão direta da lei mosaica. E Herodias aqui, né, parece aquela mulher do Palaciana, né? Aquela mulher que está transitando ali e seduzindo tudo aquilo que a gente sabe que acontece, infelizmente, quando não há temor a Deus. Essa que é a verdade, como isso afeta a destruição da família e vai, então, tendo essa coisa de casamentos, divórcios, recasamentos, assim, por diante. Bem, mas o desejo maligno de Herodias, que é também ali alvo da acusação, porque ela, né, aceitou essa condição, essa proposta, mesmo tendo seu marido vivo, ela então tem ali o seu intento, o seu desejo maligno de sentenciar à morte João Batista, que mesmo encerrado no cárcere, né, está no calabouço, ainda assim preso. É uma cena bem chocante, porque os prisioneiros nessa época, e até o período medieval, eles ficavam presos nos calabouços e ainda acorrentados, né? Ou seja, uma situação bem desagradável, bem complicada para qualquer encarcerado, tá certo? Bem, aí o texto diz assim, no versículo 19, e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Essa expressão espiava é de buscar ali oportunidade para levar à morte o assassinato de João Batista. Então, ela ouviu as palavras, ela soube das palavras, ela sabia que estava errada, e aí a ideia dela fixa e o desejo maligno dela era a morte de João. Herodes, filho, temia a João. Aqui, esse Herodes temia João. Ele ouviu a mensagem de João Batista e aquilo falou no seu coração, mas o seu coração duro acabou resistindo. Olha só que interessante que a gente vê aqui no versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Olha os adjetivos aqui. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa mente o ouvia. Mesmo levando João a essa condição de preso, né, do rei, ele visitava João, ele conversava com João, ele queria saber mais sobre o Messias que viria, sobre a mensagem de arrependimento de João Batista. Isso revela para a gente, né, esse termo, e guardava com segurança, que ele tinha uma certa preocupação, havia ali, ainda que pouco, um resquício de temor a Deus, de compreensão, mesmo que seja superficial, das Sagradas Escrituras, né? Porque ele cresceu assim, com o conhecimento da palavra de Deus. E olha só, ele de boa mente o ouvia, ele tinha interesse naquilo que João tinha para dizer, mas o seu pecado é que fazia separação entre ele e o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de João Batista. E aí nós temos a trama para matar o profeta João, aqui nos versículos 21 a 23. Eu vou ler o texto. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Então, vamos lá. Numa festa, Herodes com certeza exagerou ali no vinho, exagerou ali na comida, exagerou em tudo, que infelizmente as pessoas acham que deve ser feito na celebração de mais um ano de vida, que é uma dádiva, um presente dos céus. E olha só, ele trouxe ali grandes autoridades da Galiléia, e a filha de Herodias, que se chamava Salomé, que era filha dela,
né, com outro irmão de Herodes, portanto, a sobrinha de Herodes, né, essa é a situação de Herodias, agradou na sua dança. E aqui nós estamos falando de uma dança sensual, feita ali diante dessas autoridades de Israel. Isso mexeu muito com Herodes, e ali, no afã de mostrar a sua hombridade, né, a sua força, o seu poder, ele vai fazer ali uma oferta que é um exagero, porque quem realmente mandava em Israel eram os romanos, era o Império Romano, mas ele, na posição de rei, de vassalo de Roma, mas com a autoridade de Roma para governar sobre Israel, ele oferece até metade do seu reino. É um exagero aqui, é só para valorizar, né, a sua posição. E o que essa moça vai pedir? O que ela vai fazer? Né? Ela vai buscar a orientação da sua mãe, é claro. Essa expressão aqui, a menina, a ideia de que era uma jovenzinha, então tem aí toda essa questão envolvendo aí a dança dessa filha da Herodias. E aí nós temos os versículos 24 e 25, onde temos o pedido inescrupuloso da filha de Herodias, Salomé, sugestão da sua mãe, pedido da sua mãe, e aí ela foi fazer aquilo que a mãe queria, na verdade, já desejava há muito tempo, que era justamente a condenação, o assassinato de João Batista. Olha só os versículos 24 e 25. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des, num prato, a cabeça de João o Batista. Perceba que aqui, né, na leitura do texto, era o que mais Herodias queria, a morte de João o Batista. Né? E a moça, então, vai fazer isso, e ela agora acrescenta ali um detalhe, né? A cabeça de João Batista num prato, algo que vai ser como da ideia de ser servido para alguém. Né? E aí você, então, pode pensar algumas coisas comigo. Por exemplo, essa era a hora esperada de calar a voz de João, o profeta que apontava para o erro de Herodes e Herodias. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando o ser humano se distancia da verdade, por ela confrontá-lo, se não há arrependimento, ele vai querer calá-la. Essa é a ideia. Quando as pessoas, ao ouvir a verdade, não se sujeitam à verdade, não se rendem à verdade e se arrependem, eles se levantam contra a verdade. E se levantam contra a verdade fazendo, defendendo e falando a mentira. Tá? Essa é a ideia aqui no texto. Né? E olha que interessante, nós vamos ver então na sequência a tristeza e a impotência de um homem mau. Um homem mau, mas que tinha acesso à bondade divina, à graça e à misericórdia através deste que era o seu prisioneiro favorito, aqui no caso João Batista. Olha o versículo 26 que diz: e o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa não la quis negar. Nem mesmo a consciência de Herodes foi suficiente para vencer a dureza do seu coração. Infelizmente. Esse vai ser sempre um dilema moral que nós vamos ter que lidar entre o certo e o errado, o bom e o mal, né? O bem e o mal também. Olha só, as escolhas devem ser feitas sempre com aquilo que a nossa mente compreende e tem acesso à verdade. E o nosso coração, então, deve ser sujeito a isso. Embora o nosso coração possa estar confuso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração humano, a nossa mente, ou seja, a nossa compreensão dos fatos, da verdade, deve sobressair e conduzir o nosso sentimento para aquilo que é correto. Essa é a única maneira da gente dormir tranquilamente, da gente viver em paz com a nossa própria consciência. E, infelizmente, o coração de Herodes era mais duro do que a sua consciência acerca da verdade. E aí temos a cabeça de João Batista num prato. Olha só os versículos
27 a 29. Então, não se iluda, a tristeza ela só é verdadeira quando ela vem seguida de atitude de arrependimento, de mudança. Tá? Então, tem aquelas pessoas que choram, dizendo-se arrependidas, mas não mostram isso na prática. Isso é o coração enganoso do homem tentando nos enganar também. Mas o texto, para concluir, diz aqui nos versículos 27 a 29, enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão e trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Assim o rei Herodes autorizou o assassinato daquele que Jesus chamou entre os nascidos de mulher. Ninguém apareceu como João, um homem cheio do Espírito Santo. Fica aqui, então, esse grande alerta para o nosso coração. Não somos Herodes, nem Herodias, acredito eu, mas podemos ser tentados a isso. Quando somos confrontados pelo Senhor, não é para sermos condenados, é para sermos salvos, libertos de nós mesmos. Quando entendemos que aquilo que estamos fazendo não convém, a atitude mais certa é nos arrependermos e deixarmos de fazer aquilo, para que não incorramos justamente na condenação daquilo que aprovamos sendo reprovável diante de Deus. Que fique aí esse alerta no seu coração e que possamos fazer tudo conforme o querer e a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Que o eterno Deus de Israel nos abençoe ricamente com mais essa porção das Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua Palavra e por essas lições que podemos tirar, meu Deus, dessa situação tão triste, ó Deus, mas que revela que se o nosso coração não estiver sujeito à verdade da Tua Palavra, podemos nos enganar, ó Deus, e podemos pecar e insistir no pecado, de tal ponto que estaremos nos distanciando do Senhor e da verdade que liberta, que transforma. Pedimos essas bênçãos e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos e até os nossos próximos devocionais na semana que vem. Shalom. Deus abençoe a todos.